Muito boa tarde a todos. Cumprimento os promotores, a mesa que aqui está presente, e vou dizer duas ou três coisas que sei sobre esta matéria, ou que pelo menos me preocupam. Eu penso que é, enfim, de felicitar os promotores desta reunião, e aqui na cidade do Porto, onde tradicionalmente, há muitos anos pelo menos, quando comecei a minha profissão, se dizia que era onde se construía melhor em Portugal. Provavelmente é certo, provavelmente ficou qualquer coisa de resquício de uma certa cultura de fazer construção. Eu não sei se hoje podemos dizer isso. De qualquer forma, a Câmara Municipal do Porto tem à sua responsabilidade um património edificado, e sendo edificado aqui tudo, o construído, fechado e habitacional, e aquilo que está aberto e é concebido como espaço público, espaço aberto, espaço de todos, que neste momento é um ativo muito significativo, se calhar como nunca o terá sido antes, uma vez que todos sabemos que a fileira do turismo ou descobriu Portugal, ou descobriu o Porto, ou descobriu os dois ao mesmo tempo, e a verdade é que isto também nos cria especiais responsabilidades. O tema que aqui nos traz, que aqui foi tratado, é evidentemente um tema que está na ordem do dia. Eu, olhando para o título, enfim, desta conferência que aqui se realizou, retiro as três palavras-chave, que são obviamente óbvias, que é a reabilitação, a construção sustentável e o desafio global. Eu queria, enfim, infelizmente eu não pude assistir a todas as intervenções, gostaria de o ter feito, impossível por razões de caráter profissional, enfim, institucional também, mas não deixo de cumprimentar o professor Vasco Freitas, que aqui o vi mais ou menos com todo o gosto e prazer, e com quem partilho, evidentemente, muitas das questões e das perplexidades que se colocam hoje a todos nós que nos preocupamos com a cidade. Eu diria que o tema da reabilitação, isto pegando nas três palavras, fazer apenas três notas muito dispersas e que evidentemente não esgotam nem de longe o que aqui se disse, com certeza. Eu acho que as cidades chegaram até aos nossos dias, e esta nossa cidade chegou até hoje porque quem viveu nela ao longo dos séculos, quem utilizou os seus edifícios e utilizou as suas ruas e praças e jardins, a foi mantendo. Foi fazendo pequenas obras. Aquilo que no meu tempo de criança dizia ando com obras em casa, significava que praticamente todos os anos as famílias que ocupavam casas alugadas ou de propriedade própria faziam obras em casa, arranjavam janelas, o telhado, algumas coisas que estavam menos bem, e era uma espécie de barrela da Páscoa. Até na Páscoa se fazia uma limpeza geral à casa, tirando pós, teias de aranha, etc. E esse hábito parece ter, em certo sentido, desaparecido. Ter obras em casa, eu acho que era uma cultura que talvez fosse interessante que regressasse. Isto quer dizer que a reabilitação é necessária também, e falamos na reabilitação como uma espécie de problema que salta desta nossa vivência da cidade, e eu acho que ele se calhar salta com alguma autonomia, porque nós não fazemos isto que acabei de dizer, não mantemos o nosso património com regularidade. Nós, um automóvel, vamos à oficina mudar o óleo, mas à casa não vamos mudar o óleo em tempo nenhum, achamos que ela que é eterna, que vai sobreviver a todos os invernos e a todos os verões. E, portanto, a conservação e atualização daquilo que utilizamos é absolutamente essencial. Eu diria que isto é uma questão de cultura, mas quando falamos nesta palavra, muitas vezes achamos que ela que é pura e simplesmente retórica. Aqui o professor Vasco Freitas, mais uma vez, chamou a atenção para uma questão sobre a qual já temos conversado uma vez ou outra, que é o que nós, de facto, não temos propriedade coletiva, não temos edifícios de habitação coletiva. Isto é, temos propriedade coletiva, mas não temos edifícios de habitação coletiva. Os nossos edifícios de habitação grandes, aquilo que é o bloco habitacional, aquilo que a cidade moderna criou como tipologia nova no século XX,
para mim não é mais do que um somatório de casas que estão encasteladas umas em cima das outras ou umas ao lado das outras, formando grandes conjuntos, porque de coletivo praticamente só temos o elevador e pouco mais. E cada um de nós utiliza o seu andar, direito, esquerdo ou através de uma galeria, como se não tivesse vizinhos. E a verdade é que não só isto é um problema da ordem do dia-a-dia, como é um problema também nas relações pessoais e institucionais, e nós sabemos que isso hoje gera imensíssimos conflitos. Os tribunais estão cheios de conflitos vindos dos condomínios, porque, como disse o professor Vasco Freitas, isto é um problema acrescido àquele que nós tradicionalmente encarávamos como o tema de reabilitação casa a casa, quando muito prédio a prédio, mas o prédio de uma certa dimensão, mas quando eles ganham uma dimensão que nós temos hoje, enfim, generalizadamente, enfim, naquilo que é a cidade nova, é um problema complicado. Evidentemente que aos projetistas, aos arquitetos, engenheiros e todos os técnicos ligados à construção, devem pensar também, devem ter na sua esfera de preocupações esta ligação à indústria que é absolutamente fundamental. Aqui há muitos anos participei num congresso em Barcelona de estudantes de arquitetura e uma das coisas interessantes que eu verifiquei nos anos 50, 60, 61 ou 62, se disse que a indústria dos materiais de construção, que estava, enfim, crescente e nascente naquela altura, se iria fazer com ou sem os arquitetos. Ou os arquitetos e os projetistas se interessavam pela fileira da indústria e não apenas da construção e da junção dos componentes no local de utilização, ou ela se iria fazer sem eles. Eu penso que este problema, apesar de tudo, foi ultrapassado e há muitos técnicos ligados hoje à indústria que produzem produtos de grande qualidade. Outra questão, que é a questão da sustentabilidade, apenas 2 ou 3 notas de referência. Eu diria que até aqui nós falávamos de sustentabilidade, ou pelo menos eu, na minha ignorância, como diz o professor Vasco Freitas também, que se calhar a ignorância é minha, ao falar de sustentabilidade a gente pensa, evidentemente pensamos também, mas em durabilidade, em economia, em facilidade de uso, e até houve uns anos atrás em que nós falávamos em inteligência, também já hoje ouvi aqui falar pronunciar esta palavra, e até falávamos em edifícios inteligentes. E eu recordo-me que há cerca de 20 anos atrás, pensando sobre esta matéria, eu cheguei um bocado à conclusão, isto é assim um bocado polémico, mas eu também acho que estamos aqui em família, e posso dizer que acabei por considerar que os que chamavam edifícios inteligentes eram sobretudo edifícios dependentes de fontes de energia que estávamos, eu desculpem a expressão, à tripa forra, como se ela fosse, enfim, qualquer coisa que brota naturalmente e que nós podemos usar sem problemas, de uma tecnologia muitas vezes também ela dependente na produção e na utilização de energia em grande escala, e com inovação que não era muito mais, em muitas circunstâncias, do que um fait divers que fazia diferente aquilo que, do ponto de vista do mercado, podia fazer entrar melhor aquele produto e vendê-lo melhor, e não estávamos a atingir o fundo das questões. Evidentemente que a arquitetura dita moderna, a arquitetura contemporânea, moderna, entrou muito pelo caminho da monofuncionalidade nos edifícios, entrou muito pelo caminho da especialização dos edifícios, e isso é a medida menos inteligente que existe para conceber edifícios e cidades, que é a sua monofuncionalidade, a sua dificuldade em mudar de função. E muitas vezes encontramos em edifícios muito antigos esta qualidade espantosa de ter-se passar de mosteiro a liceu, de liceu a tribunal, de tribunal ao hospital, com uma grande facilidade. Não só do ponto de vista do edifício em si mesmo, como das suas condições de conforto, habitabilidade, etc, etc. A inteligência está, portanto, se calhar mais aí do que nos adereços que cada construção suscita. Evidentemente que esta monofuncionalidade vem daquilo que ainda é hoje a nossa concepção de cidade, que quando a Carta de Atenas, que todos nós conhecemos, portanto a Carta do Urbanismo Moderno, identificou as 4 funções da cidade: habitar, trabalhar, divertir e circular.
acantonou todas estas funções em zonas específicas da cidade. Nós sabemos os problemas que isto trouxe e sabemos que muitas das cidades europeias que se construíram ou reconstruíram no pós-guerra segundo este modelo acabaram por deitar abaixo muitos dos edifícios que tinham acabado de construir, porque guetizaram funções, estabeleceram setores absolutamente separados de uma mesma cidade, e isso criou mais problemas do que soluções. Eu diria que a grande inteligência dos edifícios é exatamente poderem, ao longo do tempo, ao longo dos anos e dos séculos, diria, eles sobreviverem na cidade, que evidentemente é muito mais estável, mais dura do que aquilo que nós possamos pensar. Porque neste momento ainda vivemos na cidade, nossa cidade, do século XVIII, do século XVI, do século XV, e quanto ela é mais bem feita, melhor encontramos espaços de vida e de qualidade. Eu acabo já, diria que a sustentabilidade e a adaptabilidade provém também dos materiais com que nós fazemos os nossos edifícios e as nossas construções, e há bocado, quando referi da participação de técnicos com experiência de projeto na indústria, é absolutamente fundamental para perceber os dois lados do problema. E evidentemente que de materiais estou a falar também de componentes complexos, que por sua vez também utilizam materiais, e de técnicas de utilização de componentes e de materiais. Eu diria que o tema da sustentabilidade que aqui tratamos hoje vem muito agarrado ao tema da inteligência na concepção dos edifícios e na sua totalidade. Evidentemente temos problemas de legislação, regulamentação, etc. Já aqui foi tratado e bem, portanto eu não vou referir a isso. Finalmente, eu queria dizer que deste desafio global, que está no título desta conferência, remete bastante para isto que é a internacionalização, o mundo inteiro, os vários continentes. Tivemos aqui exemplo disso, de notícias do lado do Atlântico, dos vários quadrantes com os quais, sobretudo nós portugueses, nos relacionamos há séculos, e portanto nem sequer são novidade para nós, mas estamos a falar dessa globalidade ou dessa globalização, e estamos a falar de um grande território. Eu queria, no entanto, fazer aqui, digamos, um apelo a que todas estas questões da sustentabilidade, da reabilitação, da manutenção, da conservação, devem ser também vistas no nosso interior e de forma global. O que é que eu quero dizer com isto? Que a cidade não é só feita de casas, não é só feita de ruas, não é só feita de praças, não é só feita de jardins, de passeios, etc. É feita fundamentalmente de pessoas. E se nós, neste procedimento, neste processo, esquecemos as pessoas, eu penso que podemos reabilitar fisicamente. É uma questão de dinheiro, mas não reabilitamos a cidade, porque isso é uma questão de cultura. E essa é uma das preocupações de quem gera territórios e cidades. Eu diria que eu estou a falar isto é coisa política, e eu não tenho medo das palavras, digo isto é coisa política, não é coisa de políticas, mas é uma questão política. Eu invoco muitas vezes o professor Nuno Grande, penso que todos conhecem o professor Nuno Grande, infelizmente já desaparecido, médico da nossa cidade, é um grande cidadão, dizia que a medicina é uma questão técnica, mas a saúde é uma questão política. E eu transpondo assim aqui para a nossa área, eu direi que a construção é uma questão técnica, mas a cidade é uma questão política. E é de política que nós temos que falar. Eu diria que há 4 dimensões que são fundamentais e que não é possível trabalhar a cidade sem as ter em consideração. A dimensão social, são as pessoas. A dimensão arquitetónica ou urbanística, se quiserem, há técnicas para isso, mas é preciso relacioná-la com as pessoas. Nós podemos ser urbanistas excelentes desenhadores, feitores de edifícios notabilíssimos, mas se eles não têm pessoas, se não conseguem albergar as pessoas, nós não estamos a fazer cidade. É uma questão de cultura, também já referi isso, é uma questão de cultura de património, de cultura daquilo que é o nosso conjunto de valores que passam de pais para filhos, para netos, etc. E, fundamentalmente, é uma questão, neste sentido que o professor Nuno Grande falava, e que eu falo também, que é uma questão política. Finalmente, eu diria que este tema da reabilitação aparece muito ligado à questão da cidade antiga, da cidade velha, do casco histórico, do que lhe queiram chamar. No caso do Porto, o Porto Património Mundial,
e que temos dificuldade. Fazemos praticamente tudo isto, boa arquitetura, bom urbanismo, até há acontecimentos culturais e até serve para exercitar a política. O que nós não conseguimos é pôr lá gente, ou temos muita dificuldade em pôr lá gente. E eu diria, e terminando com isto, que para que isto tudo aconteça, do meu ponto de vista, é necessário que as pessoas possam dispor de casa, possam dispor de emprego, possam dispor de equipamento de proximidade capaz de suportar as funções que estão adstritas à casa e à família, e espaço público de qualidade. Nós hoje temos no Porto o fenómeno da ocupação do espaço público pela movida noturna. Não temos dúvida que é o espaço público que suporta pelo menos esta atividade conflituosa, com certeza. Vamos ter aqui, juntamente com outras das questões que eu referi, alguns problemas para tratar em termos de reabilitação da nossa cidade, se é que o queremos fazer de forma sustentável. Muito obrigado pela vossa atenção. E até à próxima, que nos possamos encontrar.